Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Angel, do canal Aprender Sempre. Hoje nós vamos ter uma sequência de vídeos falando a respeito da origem do povo hebreu e também de como foi possível criar o Estado de Israel. Por que Israel existe? É o nome da sequência desses vídeos. Nós temos aí uma sequência de vídeos gravada pelo professor Ock. O nome dele se escreve com H-O-C, então provavelmente essa é a pronúncia. E ele traz uma questão muito interessante a respeito da demonstração dos fatos históricos, do contexto de como foi criado o Estado, da origem do povo judeu, né, do povo hebreu, e como eles chegaram até lá, naquela região da Palestina. Mas ele fala que nas suas análises ele deixa de lado a ideologia e fala apenas os fatos. Na verdade, a gente tem que atentar para o fato de que ele escolhe um viés ideológico para fazer as suas análises. Injustificadamente, né, e mantém essa ocupação ilegal. E assim, dizer esta frase não conta o que aconteceu. Por isso que essas narrativas, elas são complicadas e problemáticas e não retratam a realidade. Quando nós simplesmente dizemos que Israel ocupa e sem justificativa, a gente não está descrevendo o que aconteceu. E quando não se descreve o que aconteceu, não dá para entender por que Israel está com esse território. Primeiro, foi atacado. Depois, ganhou a guerra. Ficou com o território. Ah, então vai continuar com o território? Não. E aí tem uma resolução muito importante do Conselho de Segurança em 1967, aprovada por unanimidade. Os 15 membros do Conselho votam a favor, que é a resolução 242. Essa resolução, ela vai servir de base para todos os acordos futuros, os que aconteceram e os que não aconteceram, inclusive uma negociação para a criação do Estado palestino, pois todas as negociações para a criação do Estado palestino se baseiam nessa resolução, na 242. E ela é de extrema importância. E ela fala de uma troca entre Israel e os outros países árabes e os palestinos. E a partir dessa troca, então, teríamos a paz. Eu preciso entrar no detalhe do texto da resolução para que a gente entenda exatamente da onde surgem certas acusações, certas narrativas e certas inverdades sobre o que aconteceu e o que a resolução diz e o que se espera que se aconteça. Aqui está a resolução, gente, como vocês podem ver, 22 de novembro de 1967. E aí a resolução estabelece alguns princípios. De cara, Israel aceitou a resolução e, posteriormente, dois outros países, no caso o Egito e a Jordânia, acabaram aceitando. Mas nem todos aceitaram. A Síria nunca aceitou e nem os palestinos. Como assim não aceitaram? Vou explicar para vocês, mas antes eu quero mostrar o detalhe da linguagem da resolução, porque isso faz parte de uma grande discussão diplomática, de uma negociação diplomática e de uma preocupação que a resolução tivesse uma linguagem clara e direta que ajudasse a conduzir a paz. O princípio número 1 dessa resolução aqui é a ideia de trocar terra, no caso, Israel devolver territórios que conquistou na guerra em troca de paz. Como que essa paz vai ser garantida? Primeiro, o reconhecimento da existência do Estado de Israel. Segundo, Israel viver em segurança. Então, Israel, ao assinar e concordar com a resolução, está disposta a devolver o que conquistou para obter a paz. E nessa paz tem que ter o reconhecimento dos outros países de que Israel pode existir, e precisamos, Israel precisa que tenha garantias que vai ter a sua segurança preservada. Aí vamos para o detalhe, do que está escrito no texto. E é uma resolução simples, de uma página, vocês podem ver, está aqui, tem 2 itens ali, e aí tem os princípios, e aqui o final, o desfecho. Então, aqui no primeiro princípio, está escrito o seguinte, Withdrawal of Israel Armed Forces from Territories Occupied in Recent Conflict. Vejam o seguinte,
a retirada das forças armadas israelenses de territórios ocupados no conflito recente. Aqui tem o detalhe muito importante. Não está escrito from the territories. Ou seja, não está escrito dos territórios ocupados. Está escrito de territórios ocupados. Percebem a diferença aqui? Se tivesse escrito dos territórios, from the territories, o que significaria todos os territórios. Por que não são todos? Porque isso foi negociado pelos diplomatas para que você tivesse uma linguagem com alguma flexibilidade na hora da negociação final entre os países. Isso daqui é uma resolução que ela abre o caminho e é a base para que você se chegue na paz. Essa paz tem que ser alcançada com cada uma das partes envolvidas. E aí Israel tem que entregar terra em troca de paz. Essa paz tem que vir nas seguintes maneiras: com reconhecimento e com segurança. Agora, se você estipular que é todos de um jeito, você coloca a negociação de uma forma muito rígida e aí você não consegue ter espaço de criar um acordo de paz. E por isso foi colocado a linguagem desta maneira. E é exatamente isso que vai acontecer posteriormente. E um outro elemento do porquê retirar o artigo the aqui era para que nessas negociações, das quais Israel entregaria o território em troca da paz, Israel pudesse ter espaço para manter as suas fronteiras seguras. Talvez algum pedaço, em algum detalhe de algum dos territórios tivesse que ficar colocado com Israel ou de alguma outra maneira para garantir a sua segurança, dado a beligerância, dado a animosidade, dado os problemas com os países vizinhos. Então isso daqui era parte dos princípios desse acordo todo. Inclusive, tem uma citação conhecida do ministro da Defesa de Israel, o Moshe Dayan, dizendo que ele estava esperando uma ligação do rei Hussein da Jordânia, logo após a guerra, para que se pudesse fazer a paz pela troca dos territórios. Essa ligação nunca aconteceu. Na verdade, isso vai acontecer lá na frente. Eu vou contar para vocês depois que eu falar da próxima guerra, que é a de 73. Também não aconteceu do lado do Egito neste momento, que a resolução foi aprovada, e muito menos do lado palestino. Então, Israel aceitou e estava disposta a seguir os princípios da resolução, que diz claramente que ela tem que se retirar de territórios que ela ocupou em troca da paz, e a paz engloba reconhecimento da existência do Estado de Israel e a segurança das suas fronteiras. Isso está colocado aqui no segundo item, né? E aí ele explica, né, o fim das reivindicações e o reconhecimento do Estado para viver em paz e tal, com a sua soberania, integridade territorial, independência política. Coloca todos os elementos que precisam ser entregues pelas outras partes para que Israel devolva o que ocupou na guerra. Para resumir, como eu expliquei para vocês, essa resolução ela troca terra por paz. Mas aí, para ela avançar, os países precisam aceitar fazer a paz com Israel. E como eu também mencionei, eles não aceitaram, os países árabes não aceitaram. Inclusive, tem uma reunião dos países árabes no Sudão e dali saem os 3 famosos nãos. Não para paz com Israel, não para negociação com Israel e não para o reconhecimento da existência de Israel. Essa é a resposta dos países árabes. Os palestinos, por sua vez, criam e fundam a Carta Nacional Palestina, que diz que o Estado de Israel não pode existir, ele é ilegal, que a partilha não é reconhecida e que eles negam o direito do Estado de Israel existir. E vão continuar lutando, uma luta armada, para voltar e ocupar
todo o espaço, todo o território, independente da partilha, que eles também não reconhecem, e entendem que é ilegal a existência de Israel ali. Então, tanto os árabes quanto os palestinos não aceitam a resolução 242, porque eles não estão preparados, eles não querem fazer a paz com Israel. Como eu disse, eventualmente isso vai mudar para alguns deles, mas não para todos. Dando sequência então na nossa história, nós chegamos à próxima guerra, que é a Guerra de 1973, conhecida como a Guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado para os judeus, é o dia do perdão, é um dia de jejum, e Israel é atacada nesse dia pelo Egito e pela Síria. Os dois países fazem um ataque surpresa nesse dia. A guerra para eles é chamada de Guerra do Ramadã, e a guerra tem dois objetivos. O primeiro deles é continuar com o projeto, com a ideia de retirar os judeus dali, matar os judeus, e assim, é uma guerra de conquista e dominação, como foram as outras. E o segundo objetivo é recuperar os territórios da guerra anterior, que é a de 67. Israel foi pego de surpresa e percebeu que mesmo quando tinha vantagens, né, lembra que Israel tinha todo o território do Sinai aqui ocupado, mesmo com essa extensão territorial, ainda assim correu risco e ficou numa situação muito ruim, porque foi uma das guerras com o maior número de baixas de soldados israelenses, e, além disso, tanto egípcios quanto sírios miraram em civis israelenses, seguindo o padrão das outras guerras, como eu já comentei com vocês. Tem algumas lições que Israel aprende depois dessa guerra. Primeiro, porque ela é pega de surpresa, e depois, porque a consequência dessa guerra vem de uma vitória muito grande por parte de Israel. Então, nem mesmo uma grande vitória de Israel impede os seus inimigos de estarem preparados para partir novamente para o ataque. E aí, duas coisas Israel percebe. Primeiro, os riscos para os países árabes são muito menores do que para Israel, porque eles são maiores que Israel, têm mais população. Então, mesmo que eles percam uma guerra, eles não correm o risco existencial de deixar de existir. Por isso que, depois de perder uma guerra, eles partem para uma segunda guerra, perdendo novamente, porque no final, apesar da dificuldade que Israel sofreu na Guerra de Yom Kippur, acaba saindo vitoriosa, mas passou por um grande apuro. Mas os países árabes perceberam que eles não têm muito a perder, porque não existe uma ameaça existencial em entrar em guerra com Israel. Enquanto para Israel isso não é verdade. A ameaça é existencial. E o segundo ponto é que qualquer líder árabe que tiver a possibilidade de entrar em guerra, ainda mais vencer, será elogiado, será aclamado pelas massas e pelos outros países. E, por outro lado, se ele não tentar, ele deve ser punido por simplesmente não ter confrontado Israel. E aí a conclusão dessas lições é que Israel entende que, mesmo que tenha vantagens, mesmo que tenha vencido a última guerra, tenha conquistado o território, não importa o que aconteça, Israel tem que sempre manter uma capacidade militar muito superior a todos os outros vizinhos juntos, para que eles percebam que não vão ser bem-sucedidos em exterminar, acabar, conquistar por completo, expulsar ou matar todos os judeus que moram ali. Então Israel sempre vai buscar, do ponto de vista da sua estratégia, e eu explico isso mais no detalhe no vídeo aqui, Geopolítica de Israel, no canal, assistam quem não viu, que Israel vai ter que estar sempre mais forte. Essa é uma das grandes conclusões. No final a guerra acaba porque logo depois ela dura pouco, uma pressão de Estados Unidos e União Soviética para um cessar-fogo, a ONU, o Conselho de Segurança, passa mais uma resolução de cessar-fogo, e alguns meses depois tem outra movimentação que foi intermediada pelo Kissinger, de acordos entre os dois lados, entre Israel e Síria e entre Israel e Egito, aonde Israel retira as áreas que foram ocupadas, né, os territórios conquistados dessa guerra, em troca da paz. Então, aqueles princípios que eu citei para vocês há pouco,
da Resolução 242, que estabelecem a ideia, o conceito de troca de terra por paz, começam a ser colocados em prática aqui numa escala pequena. Por quê? Porque ainda não tem o elemento do reconhecimento da existência de Israel, não tem um acordo definitivo de paz. Mas Israel acaba conquistando, né? E aqui, colinas de Golã já estavam com Israel. Vocês podem ver aqui, isso daqui já era da Guerra de 6 Dias. Mas esse outro pedaço marrom escuro aqui, mais adentro do território da Síria, ele já está muito próximo da capital da Síria e é um território que Israel conquista depois da Guerra do Yom Kippur. Neste território aqui que vai ser devolvido meses depois da resolução do cessar-fogo, com a intermediação do Kissinger. Então Israel se retira por completo deste outro marrom escuro, volta para as fronteiras de 67 em troca da paz aqui com a Síria concorda. A mesma coisa vai acontecer aqui no Sinai. Percebam que nós temos algumas mudanças. A primeira delas, né, Israel controlava todo o Sinai. Percebe que o Egito consegue avançar, atravessar o canal Suez e ocupar essa faixa aqui do lado à direita do canal, ao leste do canal, nesses dois pedaços. E Israel acaba ocupando um outro território do outro lado do canal, dentro do mais próximo da capital, do Cairo,